Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje queremos apresentar nesta Eucaristia a intenção pelos nossos irmãos falecidos, sétimo dia José Justino Loredo, Ercílio Ramos, também João Augusto Ferreira, Mercedes Gonçalves, Efigênia Xavier, falecida há um mês. Também queremos louvar a Deus pela vida dos nossos aniversariantes, o Padre Adilson Luiz, Padre Adilson Corpo, que inclusive já esteve por aqui, muitos conhecem, que hoje celebra o seu aniversário de ordenação sacerdotal. Também rezando por Ana Raimunda Kites, Viviana Junqueira de Moraes, pelo casal que completa 25 anos de vida matrimonial, Frederico e Silvânia, e agradecendo a Deus a recuperação da saúde da Erimédia Assis Costa. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai de amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com
e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz que gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu templo e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Santo Deus de Deus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Marta. Segundo o Evangelho de João, inclusive nós acabamos de ouvir, Marta era irmã de Maria, que não é a Maria Madalena, que nós celebramos recentemente, e de Lázaro. E João tem uma característica no seu evangelho de apresentar determinadas personagens para ser para nós uma espécie assim de referência, para ser para nós uma espécie de indicação. Vamos usar as palavras exemplo, modelo de adesão, modelo de fé. No Evangelho de João, em várias circunstâncias ao longo do Evangelho, Jesus, ao dialogar, e no Evangelho de João, Jesus dialoga muito, são vários os diálogos que nós temos no Evangelho de João. Os diálogos, eles têm, apesar de circunstâncias muito diferentes,
eles têm algo muito interessante que é exatamente a pergunta que Jesus faz. Ele inicia um diálogo a partir de uma circunstância, por exemplo, a samaritana, a questão da água, o cego, a questão da luz, né? Por aí vai. E ele sempre se apresenta: eu sou a água viva, por exemplo, ele diz a samaritana. Ao cego ele diz: eu sou a luz do mundo. Hoje nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E depois de se apresentar, ele faz a pergunta: crês nisso? Tu crês? E aqui é preciso que a gente considere aquilo que significa o verbo crer, que está conectado com o substantivo fé, e não necessariamente com crença. Fé é uma coisa, crença é outra coisa completamente diferente. Muitas pessoas, inclusive, confundem fé com crença. Crença vem do acreditar. Você acredita em Jesus? Acredito. Acredita que ele existiu? Sim. Você acredita que existiu Ivone? Está aqui próximo? Sim. Acredito. Acreditar, ter uma crença é uma coisa. Crenças todos nós temos. Crença nisso, crença naquilo. Alguns, até para diferenciar algumas formas de crenças, dizem crendices, as crendices populares, as crenças populares, né? Quando às vezes tem alguma simpatia aqui ou ali, isso é crença. Fé é outra coisa. Tem um livro de um teólogo já falecido, padre João Batista Libânio, próximo de nós aqui em Belo Horizonte, que ele vai refletir exatamente sobre isso. O título do livro é Crer no Mundo de Muita Crença e Pouca Fé. Então, quando Jesus fala crês isso, o verbo crer, um sinônimo do verbo crer, não seria necessariamente acreditar nesse sentido semântico que eu apresentei, mas o verbo crer significa você adere a isso. Crer é adesão, crer é aderir. Vocês já ouviram essa expressão? Tem pouca aderência, tem muita aderência. Aderir significa ficar pregado. Isso aqui adere bem, né? Se você for usar aquela cola que o pessoal chama de superconde, aquelas colas mais fortes, tem algumas superfícies que ela adere super bem, outras não. Você não consegue colar algumas coisas com superconde, outras você consegue colar. Tem colas que têm aderência a determinados tipos de superfície, determinados tipos de material. Aderir significa se conectar, portanto. Então, quando Jesus fala a Marta, ele está perguntando para ela, quando ele pergunta: você crê, você adere a mim? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a pessoa. Ser cristão não é aderir a um conjunto de normas, de regras, de ideias teológicas. Ser cristão é aderir à pessoa de Jesus. E qual é a ideia central que Jesus apresenta? A ressurreição. Aderir a Jesus é aderir à ressurreição. E o que é a ressurreição? É um reavivamento? É voltar a viver neste mundo quando a gente tem a nossa morte biológica? Definitivamente não. Aderir à ressurreição é aderir a Jesus, que é vida. Como diz o Salmo 22, mesmo que eu passe pelo vale da morte, todos nós vamos passar pelo vale da morte. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas todos vamos passar. Mas não vamos permanecer. Porque aqui vem um pouco então essa ideia: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele
morrerá jamais. Não é no sentido, esse jamais, não é como às vezes a gente usa, né? Ah, você vai fazer isso? Jamais eu farei. Quer dizer, nunca. Tem muitas pessoas que pensam assim, que Jesus está prometendo que a gente não vai morrer. Vamos morrer, biologicamente vamos. Vamos passar pela morte biológica. Agora, o que Jesus está querendo dizer a nós, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Porque a morte não é eterna é a vida. A vida tem um sobrepasso em relação à morte. Eu penso que nós precisamos, mais do que aprofundar nossa ideia sobre a ressurreição, é a de Jesus e viver nessa perspectiva. O que não significa que quando a morte nos visita, visita a nossa casa, visita a nossa família, que nós não fiquemos tristes, que não fiquemos enlutados, que não sintamos a partida de quem vai, porque isso é da condição humana. Mas o fato é que a nossa parte, já ressuscitada com Cristo, como diz Paulo, quem morre com Cristo ressuscita com Cristo, e nós, quando fomos batizados, já temos em nós as sementes da ressurreição. Por isso que o batismo é adesão a Jesus, não é só jogar água para ficar criança boazinha, bonitinha, sem fazer bagunça, isso é outra coisa. Isso é crença, isso é crença. Está aí um exemplo. Batizar porque a criança vai ficar calma, batizar porque a criança vai ficar abençoada é crença. Porque bênção todos nós somos e temos desde que fomos concebidos no ventre de nossas mães, porque ninguém viria a este mundo sem o consentimento do Pai. Sem o consentimento do Pai do céu. Portanto, toda a vida gerada no ventre de uma mulher neste mundo é abençoada por Deus. Não tem que esperar o batismo para ser abençoado. O batismo é quando nós somos apresentados a Jesus e somos conectados com Ele. Nos tornamos um com Ele. Então já temos em nós as sementes da ressurreição. Então, a parte que já olha na dinâmica da ressurreição compreende que aquela pessoa parte deste mundo, mas continua a sua existência de uma outra forma. Com certeza, se ainda nós não tivemos este momento do diálogo, o Evangelho de João é muito bonito porque a gente pode visitá-lo como se visita assim, uma espécie de museu que tem várias salas. A gente vai percorrendo. E se ainda talvez você não teve a oportunidade de dialogar com Jesus, de se colocar no lugar de Marta, ainda haverá um momento que você vai se colocar e vai dizer, talvez, não com essas palavras, mas com a mesma circunstância. Quem tinha morrido de verdade não era Lázaro, era Marta e Maria, porque não tinham aderido ainda à ressurreição. Eu gosto de pensar assim. É Marta que precisa ressuscitar. É Marta que precisa aderir a Cristo para viver. Porque não é a morte que mata, é a distância de Deus. Para Lázaro a vida, mas para Marta a vida tinha sido interrompida. Jesus então, com esse diálogo, ressuscita Marta também, porque a faz crer nele que é a vida, que é a ressurreição. Diante da morte, e como eu dizia em dias anteriores, são muitas as pessoas que estão vivendo nestes tempos a experiência da morte de pessoas queridas. Diante disso, a pergunta que Jesus nos faz, estando ao nosso lado, na
Assim eu gosto de imaginar, toda vez que a gente vai sepultar alguém, assim como muitas pessoas ficam próximas à cova, à sepultura, Jesus é uma delas, e Ele olha para nós. Enquanto estamos tristes, Ele olha para nós e faz essa pergunta: Wander, crês que a sua ressurreição é a vida? Crês nisso? Essa é a pergunta que Ele faz. E aí é o convite para que seja uma resposta, não é porque está na palavra de Deus, é pela experiência nossa, para dizer com Marta: sim, Senhor, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Eu creio que mesmo aquele que morra vai viver se aderir a vós. E isso se traduz no modo como nós vivemos a vida após a morte de quem vai. Como eu disse, não é dar uma de fortão, não é dar uma de que não está sentindo nada, não é isso. Viver e testemunhar a ressurreição é saber que a vida de quem vai continua, e a nossa também. A nossa também. Por isso que, por mais que a morte coloque medo na gente, nos amedronte, ou pelo menos para muitas pessoas, sigamos proclamando a nossa fé na ressurreição. O Senhor caminha conosco. Ele vai conosco e Ele vai com aqueles que vão. Essa é a beleza da fé que nós professamos. Aqui é o centro da fé. Esta é secundário. Aqui está o núcleo central da fé cristã. Quem não aderir à ressurreição, a Jesus também não aderir. Seja, portanto, esta memória de Marta, forma de fazermos memória da fé que nós recebemos no nosso batismo. Assim seja. Orai, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos vossas maravilhas em Santa Marta, e assim como vos agradou a sua solicitude, também vos agrade a nossa liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa
nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, especialmente aqueles cujos nomes já foram mencionados. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Nazaré, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Marta e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém.
recemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova não se sente fome, o que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá
Oremos. Ó Pai, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos desprenda das coisas perecíveis, para que, a exemplo de Santa Marta, vos amemos sempre mais na terra e vos contemplemos eternamente no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus cheio de bondade e amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria da ressurreição, permanecei em paz. Que o Senhor seja a vossa companhia. Graças a Deus.